Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho o dever de falar nessa sessão, até porque eu tinha sugerido, na negociação do requerimento, uma mesa a mais plural possível. O deputado Erundina sabe disso. Em primeiro lugar, porque esse debate ele não pode ser um debate como se fosse um tribunal. Nós estamos fazendo um debate político e jurídico, e ele tem que se portar dessa maneira. Como eu sou político, e sou apaixonado pela política, e sofro por causa da política, no passado e no presente, por causa da política, eu quero botar um pouco de política no jurídico, porque o jurídico tenta trabalhar com o retrovisor, e a política trabalha com o para-brisa. Que seria o Código Napoleônico se a Revolução Francesa? O que seria a Constituição de 88 se não fosse a política que antecedeu a Constituição de 88? O que seriam as grandes leis que não podem ser petrificadas se não fosse a política que produz soluções, às vezes, não tão ideais, mas a política comanda. Eu sou da política. E sou apaixonado por ela. E vivo a política como razão de ser da minha vida, porque ela tem uma finalidade. E digo isso, em primeiro lugar, para dizer, primeiro, participei desses grandes embates que se desenvolvem aqui. Inclusive a discussão teórica que se dá nas cortes internacionais sobre a relação da política com a justiça de transição, e os senhores sabem que tem esse debate. Em que, às vezes, a mediação política tem que ser levada em conta, porque existem forças, partidos, grupos e correlação de força. A Comissão da Verdade é uma grande vitória, porque o compromisso dela é com a memória e com a verdade. E eu disse, na época, e é bom testemunhar isso aqui, que esse projeto não deveria ser votado por ocasião do projeto de lei da Comissão da Verdade. A companheira Luísa Erundina sabe disso. Por quê? Porque a Comissão da Verdade, a lei que criou, está respaldando a lei da anistia. E o problema central é o direito à memória e à verdade. Porque o direito à memória e à verdade, para a política e para a esquerda, é mais transformadora do que a punição de A, B ou C. Eu não estou aqui me posicionando sobre punição de A, B. Eu estou dizendo a memória, porque ela tem um processo de transformação dialética para as futuras gerações. Geralmente, o direito encerra a história, a política abre a história. Né? Se não fosse a guilhotina da Revolução Francesa, a Revolução Francesa seria muito mais generosa, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade. Se não fosse o stalinismo, a Revolução de 17 seria muito mais libertária e generosa. E é importante a gente discutir essas coisas. Primeiro porque, na Constituição, e eu quero aqui fazer uma homenagem a toda a mesa, me permita, na pessoa do Belisário, porque o Belisário eu conheci como advogado de preço político, visitando lá o DOPS, Casa de Detenção, Presídio do Hipódromo, e a Operação Bandeirante. Então, eu quero fazer uma homenagem à mesa na pessoa do Belisário. Bem jovem naquela época, né, Belisário? E ao Pedro Dallari, que era assessor da nossa bancada. E olha bem, na Constituinte nós tivemos um debate parecido com este aqui. E o Pedro Dallari se lembra disso quando fomos discutir se a lei da anistia se incorporava à Constituição no artigo 9º das atas das disposições constitucionais transitórias. Ela foi incorporada. E no famoso artigo que eu estou aqui com ele, no artigo 43 dos direitos e garantias individuais, nós conceituamos a tortura como crime inafiançável e suscetível de graça e anistia, e colocamos a palavra imprescritível. E nós perdemos, Pedalar, naquela votação histórica, como foi no caso do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Comunicação, no Conselho do papel da reforma agrária naquele processo. Eu estou colocando isso por quê? Porque nós temos que fazer esse debate, e a política, eu sou apaixonado pela política porque ela trabalha como se fosse um carro, é o retrovisor e o para-brisa. Se equilibram dialeticamente. Eu não tenho aqui nenhum sentimento de vingança, de revanchismo, nem de punibilidade, nem de culpa de A, B ou C. Eu tenho um sentimento de construir um país que o futuro. Agora, esse país com o futuro, ele não pode ter medo do passado. E esse passado tem que ser colocado de maneira transparente. E é isso que a Comissão da Verdade tem um grande papel. Eu debate sobre esse projeto da minha companheira Luísa Erundina, eu vou fazer o debate de mérito quando a gente for discutir na Comissão de Justiça, da qual sou membro.
Agora, eu acho que os senhores deram uma contribuição importante para esse debate. É uma contribuição que nós devemos levar em conta. Sem maniqueísmo, a história não pode ser interpretada de maneira maniqueísta, até porque não tem uma interpretação única. Eu militei na esquerda, na resistência. É claro que a esquerda documentou todos os seus fatos, todos os seus atos e toda a sua história. Inclusive os erros cometidos pela esquerda naquela resistência está colocado. Portanto, não está se escondendo o que aconteceu com a esquerda, qual foi a história da esquerda. Portanto, não vamos aqui achar que está se colocando apenas um lado. E esse debate, senhoras e senhores, ele é importante para a gente não perder a dimensão da construção permanente da democracia. A democracia é a única experiência humana que normatiza o conflito como algo permanente para o futuro. Por isso que eu queria parabenizar, dar aqui esse meu depoimento, que eu vivi a Constituinte em 2 momentos graves, vivi a lei da anistia, vivi a Comissão da Verdade e negociei aqui no Congresso Nacional sem ser deputado. Acho que a Comissão da Verdade tem que cumprir a sua função de memória e verdade. Agora, eu não discuto o direito das famílias de recorrer à justiça em relação aos seus entes queridos. Por parte do poder político, nós vamos discutir essa questão quando o projeto for avaliado aqui e os senhores derem contribuições importantes. Mas eu não podia deixar de dar aqui essa minha participação nesses episódios que começaram em 68 e se desenvolvem até hoje. Eu vivo da política, sofro pela política, sou apaixonado pela política, porque para mim a vida não são bens, nem privilégios, nem carreira, até porque eu queria ser advogado, mas eu fui caçado pelo AI-5. A vida para mim só tem sentido se ela estiver vinculada a um fim universal de garantir democracia, socialismo e universalidade de direitos. Muito obrigado. Obrigado, deputado.